no Mishnei Torah, continuando o assunto de ontem, diz o seguinte: En manechinotan lechadesh dat, não é permitido para eles, ou seja, o Ben Noach, o Abat Noach, criar uma religião. Lechadesh quer dizer renovar, criar uma nova religião. Velasot mitzvot leatzmo midato, ou midatan, e fazer as mitzvot, ou seja, segundo o seu próprio entendimento, né? Inventar algo, ou fazer de um jeito que não é apropriado. Ele está falando de mitzvot, além das Sheva mitzvot. Muito bem. Ele continua. Ela, o irie ger tzedek, veikabel kol mitzvot, ou a pessoa se torna um ger, ele faz o giur, se converte ao judaísmo e cumpre todas as mitzvot, ou yamod betorato velo yosif velo igra, ou ele se posiciona dentro da configuração dele como Ben Noach ou Bat Noach, ele não acrescenta, ele não diminui, ele não subtrai, ele nem acrescenta nem subtrai. Aí ele diz, o Rambam Maimônides, no Mishnei Torah, Ve'im asek batorah, ou Shavat, ou Chedesh Davar, ou se ele se ocupar do estudo da Torá, que é um estudo apropriado para o judeu, ou seja, o Shulchan Aruch, as Alachot, ou outros assuntos relacionados, né, que são apropriados para os judeus, se ele se ocupar disso, sendo Ben Noach, ou ele quiser guardar o Shabat como um judeu, sendo Ben Noach, ou Chedesh Davar, ou inventar algo que não está na Torá, Makinoto veonshinoto, ele é castigado pelo tribunal, o Modiinoto, e é anunciado para ele, Shehu Chayav Mitah al Zeh, que ele está sobre a pena máxima, só que aqui a pena máxima é Bidei Shamayim, vinda dos céus, que a pena máxima para o Ben Noach, que pode ser julgado por um Beit Din, que não existe agora, tá, gente? Não tem nenhum Beit Din que tenha essa autoridade agora. Isso só vai ocorrer quando chegar o verdadeiro Mashiach, que não veio ainda, e nesse momento vai ter o Sanhedrin, e vai dar aval para ter um tribunal para Ben Noach. Aqui, hoje, não existe um tribunal que tenha essa autoridade para o Ben Noach, tá? Muito bem, aí ele continua. Ben Noach, Sheratzah la'asot mitzvah mishe'ar mitzvot haTorah kedei lekabel sachar. Se o Ben Noach, ele quer cumprir uma mitzvah que é permitida, aqui ele proibiu, o Ben Noach não pode guardar o Shabat plenamente. Se um Ben Noach, ele está parando de trabalhar no Shabat, ele tem que fazer conscientemente uma melachá, um trabalho proibido, para não passar a impressão de que ele está guardando, que é proibido. É uma mitzvah exclusiva para o povo judeu, é uma aliança, faz parte da aliança de Akadosh Baruch Hu com o povo judeu. O Ben Noach também não pode estar estudando, por exemplo, Talmud, todas as alachot, das quais ele não está apropriado para cumpri-las, a menos que ele se converta. E ele não pode criar uma mitzvah ou querer fazer algo que não existe. Ele não pode inventar uma religião. É isso que o Maimônides está dizendo. O Ben Noach, ele tem Sheva Mitzvot, ele tem que estudar bem, saber bem a Sheva Mitzvot. Agora ele fala outra coisa muito importante, gente. Ele fala assim, Ben Noach, Sheratzah la'asot mitzvah mishe'ar mitzvot haTorah, se ele quiser fazer uma mitzvah além das Sheva Mitzvot, kedei lekabel sachar, para receber uma recompensa,
En moniinoto la sotá, não se proíbe ele de fazer, ok? Que ilhata, mas segundo a regra alahá dessa mitzvah que ele quer fazer além da Sheva Mitzvot. Então vamos deixar claro que o Rambam Maimônides, ele falou no Mishnei Torah, falou o seguinte: existe mitzvot como Shabbat, né, como estudar todas as alachot, como o Shulchan Aruch, por exemplo, o Ben Nur, ele não pode fazer isso, a menos que ele esteja oficialmente no processo de conversão. Fora dessas circunstâncias, ele não pode fazer isso. Ele tem que estudar a Sheva Mitzvot e livros judaicos que falam sobre conceitos gerais sobre o judaísmo. Muito bem. O Ben Nur não pode estudar a Torá dessa forma. Segundo o Rambam Maimônides, ele traz isso no Mishnei Torah, ensinado pelos nossos sábios, né? Ele faz um resumo aqui sobre o assunto. Nem o Shabat, não pode cumprir plenamente o Shabat. O Ben Nur que está, de uma certa forma, parando no Shabat, ele tem que fazer conscientemente uma melachá. Muito bem. Esse é o ensinamento e a lei judaica dos nossos sábios. Ele não pode inventar religião, e ele alerta, ele adverte que se o Ben Nur fizer isso, ele está sujeito a mitá bidei shamayim, ou seja, encurtar a vida dele, Hasve Shalom, por um decreto divino. É perigoso isso. Por isso que é advertido para não fazer isso. Se ele quer cumprir todas as mitzvot, então ele se converte da maneira correta e cumpre todas as mitzvot. Porém, das mitzvot que ele pode cumprir, que não é proibido, se ele quiser cumprir para receber uma recompensa, se ele já guarda a Sheva Mitzvot, ele sabe bem a Sheva Mitzvot, ele priorizou esse estudo, ele quer guardar mais uma mitzvah, ele pode. Porém, sendo ela permitida, ele tem que estudar as alahá sobre a mitzvah. Ele não pode cumprir de qualquer maneira. Se ele quer cumprir uma mitzvah além da Sheva Mitzvot, ele tem que saber como cumprir apropriadamente. Gente, isso é muito importante. E mesmo uma pessoa, um Ben Nur, que está no processo de conversão, tem que compreender, tem que entender que antes da conversão ele é um Ben Nur ou um Bat Nur. Então ele tem que saber, antes de mais nada, a Sheva Mitzvot. Se um Ben Nur, o Bat Nur, está oficialmente no processo de conversão, claro, ele pode estudar as halachot, que ele está se preparando para se tornar um judeu. Então, isso é muito importante